Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Essa é a nossa primeira aula de como entender e interpretar o tarô, tá? E para isso a gente vai começar com o básico. Qual que é o básico? É entender o tarô. O primeiro tópico, que eu já falei em alguns vídeos, quem me acompanha já sabe, é escolher um tarô, um deck que você se identifica. Eu me identifico bastante com esse. Deixa eu subir um pouquinho. Videntes da Luz. Não foi o meu primeiro deck, tá? O meu primeiro deck foi do Shadowscapes, acho que é assim que fala. Mas este foi o que eu mais me identifiquei. Foi o que eu mais gostei. Inclusive, é o que eu mais uso nas minhas tiragens aqui do YouTube e também nas tiragens particular que eu faço. Tá um pouco de ponta cabeça, tá vendo? Porque eu uso bastante. Eu acho os desenhos aqui bem fáceis de interpretar para o consulente entender também, porque cada deck tem um desenho diferente. Então, o consulente ele vai querer entender por que essa pessoa tá sentada, por que tem o sol e a lua. Você vai explicar para esse consulente. Eu acho os desenhos aqui muito bem fáceis, bem desenhados. Olha, uma maravilha. Fazendo isso, não precisa comprar um tarô caro pra caramba. Se você tem dinheiro e quer gastar, tudo bem. Mas se você não tem, você pode começar com um basiquinho, que foi um que eu adquiri, eu vou pegar pra vocês. Foi este. Ele veio com um livro, inclusive o livro é bem didático. Eu queria fazer um review do livro, mas eu não tenho mais o livro aqui comigo, porque eu dei pra uma amiga estudar tarô. Olha, e as cartas, elas são pequenas, de fácil manuseio e também de fácil interpretação. Mas aí cabe no seu gosto, no seu estilo, qual deck que você quer começar a estudar o tarô, tá bom? Você pode comprar aqueles livros que vem o tarô junto, que vem cartas junto, fica a seu critério. Aqui é mais para você aprender a interpretar, a criar a sua interpretação de uma forma rápida, tá bom? E para início, eu já começo falando, quebrando um tabu muito grande que o tarô carrega. Tarô não é do mal, não é maligno, não mexe com as forças ocultas, não é macumba, não é nada disso. Tarô é uma tendência. Não é porque saiu uma carta aqui que realmente vai acontecer. O que saiu aqui é o que você está vibrando. É o que a pessoa está vibrando. Isso significa que daqui meia hora ela pode estar vibrando outra coisa. Por exemplo, saiu uma carta extremamente negativa. Quer dizer que a sua vida daqui para frente vai ser negativa? Não, gente, não é isso. Você pode mudar essa tendência. Quando sai uma carta negativa, qual que é o jeito? Você vai querer mudar, não vai? Então, vai melhorar aquilo. Então, às vezes, sai uma carta muito negativa, a pessoa já acha que o mundo acabou. Não é assim. É tendência, não é sentença, ok? E a estrutura do tarô? Nós temos aqui 78 cartas. Dessas 78, 22 são os arcanos maiores, que representam os indivíduos que se personificam com uma qualidade, com um arquétipo em particular. Por exemplo, saiu a carta da força, realmente é alguém que está aí lutando para controlar alguma coisa, para ter forças para alguma coisa. As outras 56 cartas são os arcanos menores, e eles representam eventos, pessoas, comportamentos, ideias, atividades, é tudo que acontece na nossa vida. Tá, aí você vai começar a fazer as tiragens para o seu consulente ou até mesmo para você, porque ela também é um instrumento de autoconhecimento. Existem dois modelos de tiragem, eu utilizo os dois. Primeiro você separa os 22 arcanos maiores, tira um e depois com o outro baralho, com as 78 cartas, você tira o complemento. Por quê? Eu não gosto, eu não indico
fazer leituras de tarô com uma carta só, porque ela é muito vazia. Saiu uma carta só, o que você vai interpretar com isso? É muito vazio. Então, eu costumo tirar sempre 4, 5, mas isso também vocês vão aprender. Antes de iniciar as tiragens, tem gente que gosta, vai do seu costume, daquilo que você quer fazer, daquilo que a sua intuição fala. Tem gente que deixa ali na janelinha de casa de um dia para o outro, para fazer a limpeza energética. Depois de uma leitura ou outra, assopra ou corta, passa o incenso, tá? Tem gente que deixa em cima da plaquinha de desimpregnar da radiestesia. Tem um monte de jeito que dá para você fazer para limpar o seu tarô depois que você utilizar ele ou quando você compra ele novo. Eu gosto de fazer uma oração antes de iniciar as leituras e assopro. É um jeito que eu uso. Cada um vai utilizar o jeito que quer, o jeito que sabe, o jeito que a intuição diz que é para usar. Lembrando de guardar ele num lugar limpo, sem umidade, para você poder utilizar o seu baralho por mais tempo. Até porque é um instrumento, tá? Do seu trabalho. Tem gente que ganha dinheiro com isso. Ou você usa esse instrumento para auxiliar outra pessoa. Então, tem que cuidar muito bem. Tem pessoas que guardam na caixinha ou guardam nesses saquinhos, tá vendo? Aí você fecha aqui. Tem pessoas que deixam na caixinha de madeira. Foi daquilo que sua intuição disser para você fazer, você vai fazer, tá? Eu costumo guardar cada qual na sua caixinha. E os que não tem caixinha, eu coloco no saquinho. Para início de cursinho, é um curso básico, tá, gente? Tem outros vídeos, né, na internet, no YouTube, que você pode utilizar para aprimorar o seu conhecimento também. Nós vamos estudar naipes por naipes. Primeiro, nós vamos começar com os arcanos maiores. E para isso, você tem que entender a carta. Você vai ter uma tarefinha, tá? Principalmente nos arcanos maiores, que o dia, né, você vai, como assim dizendo, você vai servir a mensagem da carta, que é para você não esquecer mesmo. Por exemplo, a carta do sol. Quando chegar o dia da carta do sol, você vai tentar o máximo possível levar o dia de uma forma clarificativa, de uma forma feliz, clara, tendo certeza das coisas e buscando respostas. Por exemplo, sobre os naipes, nós temos 4: espadas, pau, ouros e copas. Cada qual corresponde a um elemento e também a signos. Nem sempre o signo seu ou da pessoa vai bater, ressoar com o que você está lendo. Então, você aconselha o consulente a verificar o ascendente, que sempre bate. O naipe de espadas, o elemento dele é o ar. E os signos são Gêmeos, Libra e Aquário. Paus. Lembrando, o naipe de espadas, ele fala muito de semanas. Então, às vezes, você vai fazer uma tiragem e vai falar sobre tempo. E saiu o naipe de espadas. Dependendo do número que tem na carta, é o dia de semanas. Tá? Mas isso não é uma coisa exata. Por quê? Porque você vai identificar quando o seu tarô se comunicar com você. Você fala para o consulente, eu te dei, né, uma previsão de tempo. Você pode falar para mim se aconteceu antes ou depois ou no tempo que eu te passei? Porque o tarô vai se comunicar com você e você vai aprender que nem sempre tudo é regra. Tudo varia. Paus são dias, então é uma carta rápida. Signo de Leão, Áries e Sagitário. E o elemento é fogo. Ouros. O elemento de ouros é matéria, geralmente relacionada a din-din. E tem a ver com anos. É uma carta bem demorada. Signo de Touro, Virgem e Capricórnio. Copas, meses. Elemento água.
Por isso que copa é emoção. E você pode observar que geralmente os naipes de copa tem bastante água, tá vendo? Tudo isso aqui relacionado à emoção. Signo: Peixes, Câncer e Escorpião. Outra dica também para quem está começando é preparar um ambiente. Eu sempre procuro preparar um ambiente de uma forma diferente. Ou eu coloco uma luminária, uma toalha diferente, ou uma toalha grande. Eu não gosto de deixar sem toalha. Não precisa ser toalha de mesa. Por exemplo, isso aqui é improvisado, é uma fronha. Você vai fazer de um jeito que deixa o ambiente aconchegante e muito bem aceito pelo consulente. Você não vai deixar uma mesa completamente desarrumada, por exemplo. É a imagem também. Você pode usar vela, você pode usar outros tipos de toalhas temáticas, Natal, Páscoa, que também é interessante, vai da sua criatividade. Uma pergunta que sempre me chega é sobre como embaralhar o tarô. Gente, vocês vão embaralhar o tarô do jeito que vocês acham mais fáceis para vocês. Aí o consulente precisa cortar? Não necessariamente, a menos que você queira que ele ou ela corte. Eu costumo embaralhar do jeito tradicional, ó. E aí eu corto ou eu peço pro consulente cortar. Ou escolher um montinho. Vai do jeito que vocês quiserem. Tem gente que embaralha e aí tira uma carta. Embaralha e tira outra carta. Fica a critério de vocês, não tem uma regra sobre isso. Mas é sempre bom embaralhar muito bem, porque às vezes você atendeu uma pessoa, vem e você vai atender outra. Você vai acabar tirando a mesma jogada praticamente. E não é assim. Se possível, pega outro deck até esse aqui limpar as energias, porque fica sobrecarregado. Então, tenha mais de um deck, se possível. Aí, sobre os oráculos. Gente, eu também gosto de oráculos. Eu acho que complementa a mensagem. Fica a critério de vocês também. Depois eu faço um vídeo mostrando os oráculos que eu tenho. Eu gosto muito dos oráculos. Uma pergunta que sempre me chega também é como fazer as jogadas, como montar as jogadas. Uma coisa que eu aprendi é que você vai acabar montando o seu jeito de fazer as tiragens. Exatamente. Tem métodos que eu sigo até hoje, por exemplo. Vou mostrar aqui pra vocês. Carta de 3, que eu nunca gosto de tirar. Carta sozinha. Então, eu pego aqui passado, presente e futuro. Eu gosto deste modelo para tiragens rápidas. Carta de conselho. A carta de conselho eu tiro uma só. É a única jogada que eu gosto de tirar uma carta só. Porque geralmente eu não gosto de tirar ela de forma unitária. E os conselhos eu sempre procuro tirar dos oráculos uma carta do tarô e uma carta do oráculo. Outro método também são os métodos das perguntas. Por exemplo, você faz uma pergunta, aí você tira 3, que é a resposta. Faz outra pergunta, tira mais 3. Eu faço isso até 3 fileiras no máximo. Por quê? Se eu vejo que precisa de complemento para essa pergunta, por exemplo, devo investir na compra daquele imóvel? Tem as 3 cartas, porque aqui é uma pergunta, aqui é outra pergunta e aqui é outra pergunta. Se caso eu achar que precisa de complemento, eu pego outro baralho e tiro quantas cartas forem necessárias. O método mais utilizado para amor, eu costumo usar 2 métodos, tá? Trazer mais pra cá, isso. Deixa eu virar assim.
O primeiro, eu separo, né? Eu sorteio dentre os baralhos um arcano maior. Então, aqui nós teremos um arcano maior. Pego outro baralho com as 78 cartas e tiro o complemento. Por exemplo, a consulente quer saber se o ex-crush dela está solteiro. Sorteio um arcano maior para isso. E com outro baralho eu pego o complemento. É o porquê e a resposta. Mas isso eu vou ensinar vocês também. Ah, mas eu não gosto de separar arcanos maiores e arcanos menores. O que eu faço? Você pode pegar um deck só e fazer uma sequência de 5. Se você achar que precisa de um complemento, você pega outro baralho e aí você faz o complemento para a carta unitária. Por exemplo, você ficou em dúvida sobre isso, sobre esse deck, sobre esse baralho. Você vai sortear em outro naipe. Por que eu pergunto em outro naipe? Porque são mais 78 cartas, gente. Tá? A sua clarificação, ela vai ser maior. Você vai ter uma interpretação maior. Aí, fiquei em dúvida neste aqui também. Com o mesmo deck deste, você vai embaralhar e pegar o complemento. E assim vai. Outro método que eu gosto também para o amor são as comparações. Por exemplo, aqui é você e aqui é o crush ou o ex-crush do consulente. E você vai perguntar, por exemplo, o que essa pessoa está vibrando? O que nós estamos vibrando em relação um ao outro? Aí você tira uma carta. Sentimentos. Tensões, dúvidas, negatividades. Surgiu dúvidas em relação a uma das cartas? Pega um deck novo e tira um complemento. Ah, eu tenho dúvida nessa aqui também. Tira um complemento. Quando eu falo dúvida, gente, não é dúvida no que você não sabe o que está dizendo. É dúvida que talvez o que saiu ali você não está conseguindo compreender. E aí você pega outro deck e pega um complemento maior, uma interpretação maior. Em relação a isso, em relação a essa vibração, qual o conselho? Você vai pegar outro deck, por isso que eu falo que é necessário de 2 a 3 baralhos, e você tira um conselho. Por um conselhinho pode ser uma carta só. Geralmente esse conselho vai ser para o consulente, porque é a pessoa que veio saber a tendência desse relacionamento. Sobre trabalho agora. Sobre trabalho, gente, eu também costumo fazer de comparações. Mas como assim comparações? Comparações nesse sentido. Como você está no momento e o que você precisa melhorar ou ter mais um pouco de atenção. Aqui também pode ser conselho. E aí você interpreta. O que você está agindo no momento? O que você está vibrando no momento? O que você precisa perceber que talvez você não tenha ainda percebido ou notado. E aí você pode também tirar o conselhinho. Aí você pode ser 3, ou 2, ou 1. Como é tiragem geral, eu sempre costumo tirar mais que 1, tá? Por exemplo, aqui, uma tiragem geral, eu tiro 2 conselhinhos para cada. E a pessoa, né, vê qual que tá ressoando mais e pega para si. Porque quando a gente faz uma tiragem geral, são bastante pessoas assistindo. É muita gente assistindo. E claro que tem coisa que não vai ressoar, tem coisa que vai ressoar, parece que você tá falando com o próprio consulente ali do outro lado da tela. E tem coisa que realmente não vai ressoar nada. E aí você fala pro consulente, olha, dá uma olhadinha no seu signo de ascendente, porque bate, gente. Se não bate um, bate outro.
tá? E é claro que ela vai fazer uma exclusão, vai passar pelo filtro na cabecinha e vai ver, olha, não tá acontecendo isso, então não é esse. Quando você faz aquelas tiragens para a pessoa escolher um deck ou escolher uma pedrinha, se não deu certo com um deck, falar para ela olhar ou ele olhar no outro baralho, porque sempre bate. Conforme o consulente vai pegando, eu digo que é amor, ligação no canal, parece que você está falando com a pessoa, você nem conhece a pessoa do outro lado da tela e você está ajudando, você está dando um conselho, emanando energias positivas para a pessoa que está do outro lado da tela, porque isso aqui não é brincadeira, isso aqui é real. Você vai estar ajudando alguém, elevando a autoestima da outra pessoa. Então, não é fazer por fazer, não é gravar por gravar. Opa, gaguejei. Não é gravar por gravar, tá? Isso aqui envolve pessoas. Então, antes de você começar, você estuda, né? Assiste outros vídeos, outras aulas, que conhecimento é sempre bom. Existem também cursos na internet que as tarólogas ofertam. Eu fiz, inclusive eu quero fazer o outro módulo, que é muito bom. Eu tô apaixonada pelo jeito que essa professora ensina. Professora não, essa taróloga ensina, é realmente excelente, tá bom? E uma também das grandes dúvidas que eu recebo é: o que eu vou perguntar? Como que eu vou perguntar pro tarô? Como assim? Como o tarô é tendência, é um conselho que você vai dar para você ou para o consulente, evita perguntar questões de forma negativa. Acaba ocorrendo sim, mas evita. Por exemplo, devo mudar de emprego? Tá, você vai perguntar, fulano deve mudar de emprego? O tarô, ele não vai falar para você sim ou não. É claro que ele vai te dar uma resposta. Mas é tendência, é energia. Se eu mudar de emprego, qual é a tendência de acontecer isso? É uma pergunta boa a ser feita em vez de perguntar, devo mudar de emprego? O melhor de tudo é fazer perguntas específicas. Anota a pergunta no papelzinho aqui do lado, para você não se perder. Por quê? Porque às vezes você vai fazer sequência de bastante perguntinhas, então você não vai se perder com as perguntas. Ai, mas eu ainda não gravei o que o arcano está me dizendo. Simples, gente. Você vai pegar sua colinha e vai falar pro consulente: olha, eu tô estudando e por isso eu vou dar uma olhada no que significa. Não precisa ter vergonha, porque você não pode falar bobagem. Então vamos lá. Para as perguntas, a melhor dica que eu dou é seja específico ou específica naquilo que você vai perguntar. Detalhe, você vai perguntar embaralhando o seu tarô. Então, você vai perguntar a X da questão, taranã, 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 e vai cortar, tirar, enfim. Tem gente, eu também gosto desse método, que embaralha até pular uma carta. Quando eu pulo uma carta, eu falo que é o tarô querendo falar com você de forma direta. Então, eu prefiro que pule. Se não pular, eu corto. Métodos de sim ou não. Vamos lá. Existem dois métodos, tá? O método sim ou não dos arcanos maiores. Então, você vai separar os 22 arcanos maiores. Vai embaralhar aqueles 22 arcanos. E vai tirar uma carta. Cada arcano maior, esse aqui é menor, tá? Deixa eu pegar um maior aqui. Aqui. Esse aqui é um arcano maior. Cada arcano maior vai ter uma resposta de sim ou não. E tem também tarô que tem resposta de talvez. Você vai encontrar em cursos aí pelo YouTube, internet, enfim, falando que não existe tarô com carta de talvez. A minha intuição diz que sim. Então, tem arcanos maiores que eu falo que significa sim um talvez, que está mais na mão do consulente no momento do que uma tendência. Então, o consulente tá ali na mão da pessoa para sim ou para um não. Quando sai um específico, eu falo que não depende tanto da ação ali no momento, mas uma ação posterior para mudar essa tendência. Outro método de sim ou não é pegar todos os 78 arcanos
Quando eu embaralho, vou fazer uma jogada, eu não costumo colocar tudo certinho. Então, tem carta de ponta cabeça aqui no meio, tá vendo? Justamente por isso, se eu vou usar esse método pra sim ou não, eu vou embaralhar, vou cortar, enfim, vou tirar 3 cartas aqui, ó. Não sei se vocês estão escutando o barulhinho da chuva, aqui tá chovendo. Aqui, 3 cartas. Quando eu vou saber que é sim ou não, você vai virar as 3 cartas, ó, ponta cabeça, ponta cabeça. Opa, essa aqui não está de ponta cabeça. Essa está de ponta cabeça. Eu não uso interpretação de cartas de ponta cabeça nas minhas tiragens. Então, se saiu, por exemplo, nessas perguntinhas, eu coloco ela na cabecinha normal, aqui, do jeito normal, assim. Eu não interpreto ela de ponta cabeça. A menos que eu for fazer uma tiragem específica dos videntes da luz, que ela tem uma tiragem específica, ou para pergunta sim ou não. Aí eu uso a interpretação de ponta cabeça. Ah, mas você falou que a vidente da luz tem. Sim, gente, tem. Por quê? Porque a vidente da luz, ela tem... Eu vou mostrar pra vocês. Ela tem um livretinho que você vai tirar aqui o lado luz e o lado sombra da pessoa. Que é uma carta só, inclusive, ó. Tiragens diárias de luz e de sombra, que são 2. Então, você vai verificar aqui ela de ponta cabeça. Então, eu uso quando eu vou tirar o lado luz e o lado sombra. E para questões de sim ou não. Nas demais tiragens, eu não utilizo a interpretação de ponta cabeça. Mas vamos lá, vamos para cá. Esse modelo aqui é um sim ou é um não? O que vocês acham? A sua intuição fala. Vamos entender. Ponta cabeça significa não. A carta, na forma correta, significa sim. Ponta cabeça significa não. Então, nós temos aqui um não. Por quê? Temos 2 de ponta cabeça e 1 na posição correta. Então, a resposta aqui, se fosse uma tiragem, seria não. Se saísse as 3 de ponta cabeça, seria um não também. Se saísse 2 na forma normal, seria um sim. Se saísse todas na forma normal, seria um sim também. Esse é um método de sim ou não que eu gosto de utilizar também.